Fala, Render People! E aí, galera? E aí, galera? Querem saber tudo sobre animação? Animação no 3D Studio Max? Eu tenho certeza que sim, porque foi você que me pediu vários comentários quando eu posto qualquer coisa de animação. Quando eu postei o meu curta-metragem The Last Fly, se você não assistiu ainda, clica aqui na descrição em algum lugar. Você vai poder, se não digita aí ó, Last Fly no meu YouTube, que você vai achar o meu curta-metragem que eu fiz com tanto carinho e muita gente gostou, então provavelmente você vai gostar também, assiste, tá? Mas vamos ao que interessa. Quando eu postei essa animação que eu fiz, muita gente vem dizer, onde é que você fez essa animação? Dá pra renderizar no 3D Studio Max e no Corona uma animação? Corona faz animação? 3D Max faz animação? E é isso que eu vou falar aqui um pouquinho hoje e vou te ensinar inclusive os princípios da animação. A gente vai animar nesse vídeo alguns objetos para você aprender aí a se acostumar com a animação no 3D Studio Max. Bora então? Vamos lá, gente. Então, primeira coisa que eu quero te dizer aqui é sim, dá para fazer animações incríveis. Na verdade, as melhores animações que eu já vi na minha vida são feitos em softwares como 3D Studio Max, Maya. A Pixar, os grandes estúdios do cinema utilizam também o 3D Studio Max para poder fazer os seus renderings. Nos filmes, toda aquela parte de efeitos especiais, os cenários, a continuação dos cenários, muita coisa é feita em 3D, você já sabe disso. E qual é o software que eles usam? Isso mesmo, 3D Studio Max, dentre outros, tá? Mas o Max também é uma ferramenta poderosa para isso. E como é que a gente faz para animar qualquer coisa no 3D Studio Max? Eu vou explicar para você aqui agora, mas antes eu quero começar te contando um pouquinho o que é animação, né, gente? A animação a gente chama de um objeto animado, é quando está em movimento, né? Então quando a gente tem uma imagem de um render de arquitetura e está em estático, é só um render de um frame, né? Aquilo lá a gente chama de still, né? Porque está ali fixo, né? É só uma imagem parada. Agora, quando a gente tem uma animação, é quando, por exemplo, alguma coisa ali dentro está se movendo, né? Um vídeo, né? Ou a câmera está passando por dentro daquele ambiente, ou as duas coisas juntas, a câmera está passando e várias coisas estão se movimentando. Então, cada coisa dessas que está se movimentando, seja a câmera ou seja os objetos, eles estão animados, é isso que a gente chama, tá? E vamos lá, para a gente animar coisas dentro do 3D Studio Max, a gente utiliza a timeline, né? A timeline o que é? É a linha do tempo e de que maneira que esses objetos vão se movimentar dentro dessa linha do tempo, tá? Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, a gente fala em animação, a gente fala em frames, tá? Frames são quadros, né? Porque uma animação nada mais é do que vários frames em sequência. Então é o seguinte, ó, se você for pensar e lembrar lá quando se desenhava animações, desenho animado à mão, né? Então você desenhava um boneco aqui, depois desenhava ele aqui, depois desenhava ele aqui, depois desenhava ele aqui. E essa sequência desses frames um atrás do outro, a gente consegue entender que está se movimentando, mas na verdade são vários frames estáticos. E na animação dentro do 3D Studio Max ou de qualquer outro software 3D, também é assim que funciona. Para falar a verdade, uma filmadora também funciona dessa maneira. Se você for pegar um rolo de filme, um rolo de cinema, né? Era aquela fita com vários filmes que nada mais eram do que, nada mais são inclusive, do que imagens estáticas. Então a câmera quando ela está filmando, ela está batendo várias fotos em sequência e registrando aquilo, e aquilo passando numa certa velocidade a gente nem percebe que aquilo está piscando, tá? E que velocidade é essa? Geralmente no cinema se utiliza 24 frames por segundo, ou seja, em um segundo de filme ou de animação tem 24 frames, tá? 24 telas que tem diferença um pouquinho entre elas, e daí a gente vê isso se movimentando, tá? Dito isso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou abrir aqui o meu 3D Studio Max e quero mostrar onde é que tá essa tal dessa timeline e como é que eu faço pra animar as coisas aqui. Pelo menos o básico, esse vídeo aqui eu vou te explicar o básico para você começar a entender essa parte de animação dentro do 3D Studio Max, tá? Vamos lá, gente. A timeline é isso aqui, ó. Slide deslizando na timeline. Geralmente quando você abre o 3D Studio Max vem 0
a 100 aqui. O que significa isso? 100 frames. Então se você por acaso fizer uma animação aí de 4 segundos, então vou até abrir a calculadora aqui para você ver, ó. Você fazer aqui comigo, ó. 4 vezes 24 segundos dá 96 frames. Então, se eu animar algum objeto do 0 até o 96, eu tenho, se eu depois utilizar 24 frames por segundo, eu tenho aí 4 segundos de animação, tá? Se eu quiser 5 segundos de animação, como é que faz? 24 vezes 5. Então, você tem 120 frames. Então, você pode mudar a sua timeline para quantos frames você quiser de acordo com o tamanho da animação que você deseja. E como é que eu faço para aumentar aqui de 0 a 100? Daí você vai ter que vir aqui, ó, nessa Time Configuration. E aqui tá setado que a animação começa no 0 e termina no 120. No 100, desculpa. Vamos dizer que eu quero 120. O que aconteceu? 0 ao 120... eu tenho 121 frames. Por quê? Porque o 0 conta como frame, né? Então o certo seria colocar 119 aqui, ó. E pronto, agora eu tenho 120 frames, porque é do 0 ao 119, tá? Então vamos lá. Eu quero animar alguma coisa aqui de 5 segundos. Vamos começar uma coisa bem básica, tá? Então você muda a sua timeline aqui. Pode mudar a hora que quiser, tá? Isso não é estático. Se você botou agora 5 segundos, depois quiser botar 10, por exemplo, 240. Eu vou ignorar o 0 aqui agora para fins didáticos para ficar mais fácil, tá? 240 frames, são 10 segundos, então eu dou OK. 240 frames. E se já existir animação na cena, não existir, isso não vai mudar em nada as suas animações. É só o tanto de tempo que a gente tá vendo na tela do 3D Studio Max, tá? Vamos voltar aqui para 120 frames. Tá? Como eu falei, eu vou ignorar o 0 agora para ficar mais simples a gente falar. Legal. Então a gente já sabe onde é que muda o tempo da timeline. E agora eu vou explicar outra coisa. Se eu quiser criar, por exemplo, um box, um objeto, vou mostrar aqui como fazer com qualquer objeto, tá? Mas eu vou pegar aqui um box, básico do básico. Vou criar uma caixa aqui, ó. Vamos lá. Vou vir aqui modificar. Quero que ela tenha 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. Tá? Temos uma caixa. E o que vai acontecer agora? Essa caixa, nós vamos animar ela, tá? Da onde até onde? Como é que eu faço para animar? Primeira coisa, eu vou ligar o Auto Key, porque daí conforme eu vou movendo ela e deixando ela em algum lugar, o chaveamento, ou seja, a criação de keys já é automática. Mas a primeira eu preciso chavear, tá? Então eu vou criar a primeira key, ou seja, o ponto de partida da animação é aqui, no frame 0 e a caixa nesse lugar. Set Key, pronto. Então já criou, tá vendo que criou um negocinho aqui, ó? Isso aqui é uma chave, tá? Agora eu quero dizer o seguinte, ó. Lá no frame 60, eu quero que essa caixa esteja aqui. Ao soltar, como tá com Auto Key, ele já criou aqui, ó, um frame. Então se eu vier aqui, ó, uou, ele já criou todas as animações aqui, ó, os frames, os in-betweeners, as intervalações entre essa chave e essa chave, ele já fez automático. E agora eu quero dizer que lá no frame 120, por exemplo, eu quero que isso aqui esteja aqui. Então o que vai acontecer, ó? Uou, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Beleza, gente? Então a gente animou agora um objeto. Se eu olhar aqui de vista topo, olha só. Esse objeto tá vindo ali. Afastar um pouco mais. Fiz se mexer bem, né? Daqui até aqui, ó. Tá? E quem definiu isso foi a gente, colocando keyframes. Se eu quiser mudar, por exemplo, é só vir aqui exatamente no frame onde eu tava, com o Auto Key ligado e mudar. Eu quero que isso aqui, na verdade, venha pro outro lado. Pronto. O que vai acontecer? Ó, ele vai sair dali, pom, frame ali, frame ali. Eu quero criar um outro frame. Eu quero criar um frame aqui no meio, no 30. Eu quero que, na verdade, ele venha pro lado de cá. Daí fazer um zigue-zague. Ele vai tum, 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 tum. Entendeu? Então você vai criando esses frames. Ah, eu quero desligar aqui o keyframe. Eu tô com o objeto selecionado, eu vejo os frames aqui, tá vendo? Se eu tiver desselecionado o objeto, ele não vai saber, não vai ter frame nenhum aqui embaixo. Não vai ter keyframe nenhum. Eu vou selecionar um objeto e eu quero deletar esse zigue-zague que eu fiz. É só vir aqui, ó, gente, seleciona. Aqui funciona igual selecionar aqui, só que é pequenininho. Então, seleciona aqui dentro, ó. Ou só clica em cima e digita Delete Key ou Delete Selected Keys. E daí você deletou aquele key. Ah, eu acho que tá... Eu queria que ele viesse pra cá mais rápido. Então você pode também selecionar esse cara aqui, ó,
e mover. Eu quero que ele, ao invés do frame 60, ele já esteja lá no frame 30. Então ele vai vir aqui, ó, rápido, depois vai lento até lá, entendeu? Então você vai mudando a sua velocidade de acordo com os keyframes. E olha só, eu fiz isso no Move, mas você pode fazer isso no Rotate, por exemplo. Selecionei o Rotate, ligo o Auto Key e crio a primeira chave do Rotate, aqui. E quando chegar aqui no 30, eu quero que ele tenha rotacionado esse tanto aqui. E depois eu quero que ele volte pra cá e rotacione pro outro lado. Olha só. Então, tipo, dá pra viajar e criar a animação que você queira. Eu vou fazer ele rotacionar só até aqui e depois vai continuar. Então, olha só. Ele vai vir aqui, rotacionou e depois ele só continuou. Enfim, gente, isso aqui é só um exemplo bem tosco de tudo que você pode fazer animando. Pode servir no Scale também. Eu posso pegar no Scale aqui no 30 e dar um Key. E agora, chegando aqui, eu quero que ele esteja grande, igual falou o Pedro. O que vai acontecer? Ele vai seguir o padrão de Scale normal até no 30, rotacionando, e do 30 em diante ele começa a crescer e dar aquele move que a gente fez, tá? Então beleza. Então a gente já aprendeu aí em como setar esses keys, tá? Lembrando sempre de que, ó, você precisa, para ver o tempo exato da sua animação, você precisa criar um preview, né? Não basta vir aqui e dar um play. Você pode dar um play aqui só para ver mais ou menos como é que tá ficando a sua animação, tá? Tudo certo. Mas nem sempre o que aparece aqui na tela é o tempo certo. Por quê? Porque às vezes sua placa de vídeo começa a travar, ou às vezes você está fazendo outra coisa, que nem eu aqui estou copiando os arquivos para HD e talvez não está no tempo certo. Ou seja, você dá play ali e você está vendo uma bola se mexendo assim. Daí você renderiza e a sua bola está se mexendo assim. Meu Deus, mas como que está muito mais rápido? Porque você precisa sempre gerar um preview da animação para saber exatamente qual é a velocidade do que você está fazendo. Mas como é que faz para fazer um preview? Bem simples, você vem aqui, ó, em Tools, Preview, Grab Viewport, Create Preview Animation. Daí coloca aqui, ó, Frame Rate 24 frames, porque é 24 frames por segundo. E beleza, eu explico melhor isso aqui no outro vídeo que você pode assistir também. Preview, pronto, agora ele assistiu um preview e ele salvou um AVI, gente, com o preview da minha animação. Uma animação bem nada a ver. Vou até botar em repeat aqui, ó. Mas é só pra mostrar. Esse é o tempo certo da animação, 24 frames por segundo, tá? Não tá dependendo de placa de vídeo, não tá dependendo de nada, porque é um AVI mesmo, tá? Então você pode, dessa maneira, saber a velocidade da sua animação que você fez, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é a parada é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um box. Aqui. Igualzinho, já tinha aqui, ó, 20 por 20. Tudo certo. 20, 20, 20, 20, 20. E vou copiar esse cara aqui, mas em cópia 2 vezes. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar o que dá pra fazer também. Eu não vou adentrar agora no assunto de curvas de animação, mas eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Mas eu vou pelo menos explicar que existem alguns tipos de animação. Existe animação de forma linear, de forma que acelera, forma que freia, que desacelera, né? Se você for ver bem algumas animações que são até meio chatinhas de assistir, você vê sempre aquela câmera fazendo assim, ó. Começa a acelerar e depois vai freando. Daí vem outra cena, começa a acelerar e começa freando. Meu Deus. Isso acontece porque ele tá sendo feito num modo de animação de aceleração e desaceleração. É uma curva de animação, tá? E eu sempre gero por padrão as minhas animações de câmera sempre no modo linear. Por quê? Como é que funciona um filme na vida real, gente? Quantas pessoas estão fazendo um filme de cinema, filmando de verdade, tá? Elas estão filmando uma coisa e filmaram uma cena lá completa e depois eles pegaram um pedaço daquela cena para encaixar no filme. Então eles pegaram uma cena, um pedaço que a câmera estava andando já, né? E um outro pedaço que ela continuaria. Então geralmente os movimentos de câmeras eles são lineares. Eles não são acelera e desacelera, a não ser que seja de propósito, tá? Mas deixa de falar, eu vou te mostrar o que acontece. Aqui tem um íconezinho, tá vendo aqui, ó? A curva. A gente pode editar essas curvas todas aqui no editor de curvas, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Eu quero mostrar pelo menos como você pode animar de forma linear. Por default, o Max não vem essa, tá? Ele vem... Opa!
ele vem essa aqui, ó, que é acelerando e desacelerando, tá? Essa curva aqui, ó. Inclusive eu vou animar dessa maneira aqui pra você ver. Vou vir aqui Auto Key, vou trazer pra cá e vou vir aqui. Beleza? Eu vou mostrar a diferença pra vocês, tá nesse modo de aceleração. Se eu pegar agora essa caixinha aqui, ó, e colocar no modo linear, olha o que vai acontecer. Auto Key, salva aqui e vem aqui no final e vou colocar aquela caixinha lá junto com aquela. Olha só como elas não estão indo juntos. Por quê? Porque elas estão acelerando e desacelerando. Vamos usar a curva invertida para ver como é que ficaria. Aqui, essa outra curva. Eu vou vir aqui, Set Key. Vou vir aqui no final. E vou colocar ela lá junto com as outras. Beleza? Meu, as três estão muito diferentes, né? Por que tá acontecendo isso? Porque são curvas de animação. Uma tá no modo, tá animando assim, ó, linear. A outra tá tipo acelerando e desacelerando. E a outra tá devagarinho, acelera. Começa rápido, desculpa. Desacelera no meio e acelera de novo no final. Para mostrar isso bem exatamente, eu vou criar um preview, obviamente. Tools, Grab Viewport, Preview Animation, Create. Olha só. Se você olhar para a primeira caixinha, você vai ver, vou botar aqui em repeat para a gente poder ver isso aqui. A primeira caixinha, você vai ver que ela tá andando na mesma velocidade. Olha só para ela. A segunda caixinha, o que acontece, gente? Ela começa devagar, dá uma acelerada no meio e depois dá uma desacelerada. E a primeira caixinha, ela começa rápido, quase freia no meio e acelera pro final. Então isso tem a ver com essa curva aqui, gente. Se você clicar aqui e segurar o botão do mouse, você vai ver as opções aqui. Tem várias outras, tá? E para ver essas curvas, como eu falei, você pode mudar também essas curvas, porque você animou de um jeito, ah, meu Deus, mas eu não queria que fosse linear. Não tem problema, você vem aqui no editor de curvas, tá? E você vai ver as curvas para você realmente poder editar. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Você tá vendo essas curvas aqui, ó? É elas que ditam se acelera e desacelera, tá vendo, ó? Olha só, dá pra ver bem certinho como é que funciona, tá? Mas isso tudo a gente vai ver num outro momento. Olha só, gente. Eu até falei errado pra vocês. Se vocês forem ver, é a do meio que é linear. E a de lá acelera e desacelera. E a última não. Como é que eu sei disso? Óbvio, né? Essa aqui tá linear, ó. Deslizando igual. Essa aqui tá acelerando, tá indo, começando devagar, acelera e freia. E essa aqui tá realmente disparando, cansou, ganhou fôlego e acelerou de novo. Por que eu consegui perceber isso? E eu tinha falado errado antes. Lá no editor, ó, porque eu cliquei nessa bolinha e vim aqui no editor, tá? E o que aconteceu? Eu vi essa curva aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Começa devagar, acelera e desacelera. E quando eu cliquei na do meio, tá linear, ó. A animação tá, ó, daqui até aquele ponto, de uma velocidade só. E essa aqui é o contrário. Ela acelera, desacelera e acelera de novo. Tá, gente? Então aqui você vai poder perceber como é que funcionam essas curvas. Enfim, mas de verdade, gente, você não precisa saber todas essas coisas de curva, não. E na verdade é muito mais simples do que você imagina. Principalmente se tratando, claro, de renderização, de animação para arquitetura. É tudo muito mais simples, tá? Como você pode ver aqui, eu tô tentando te explicar alguns desses detalhes só para você saber do que se trata. Mas você viu que para animar um cubo de verdade, você só precisa saber. Eu quero que ele vá de uma maneira linear. Tá aqui a esfera. Ligo o Auto Key. Ligo o primeiro daqui. Opa, deleta esse. Delete Selected Keys. Eu começo ele lá no começo, óbvio. Daqui, vou até o final, 5 segundos. Venho até aqui, Set Key. Pronto, então assim, ó, ele vai daqui até aqui. É muito fácil animar qualquer coisa no 3D Studio Max. Eu tô mostrando aqui como movimentar um objeto, né?
mas dá pra fazer centenas de coisas. E depois eu quero fazer um vídeo aí mostrando como animar a câmera por dentro dos ambientes. Você quer saber sobre isso? Se você quer saber, comenta aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui. Eu quero saber o que você quer saber de animação. Qual é a parte que você nem imagina como se faz, ou que você tem dificuldade e você quer saber como animar ou como renderizar a animação? Não sei, o que você quer saber? Me coloca aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de fazer um vídeo explicando sobre isso. No fim, esse vídeo ele é sobre uma coisa bem simples e acabou ficando até longo, mas eu gosto de abordar as coisas, o que está acontecendo também por trás, porque se fosse só para ensinar você a animar, eu ia dizer clica aqui, clica lá e pronto. Mas você não saberia que existe curva, que existe aceleração, que existe chave e que existe intervalação automática. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já falei, curte, compartilha e se inscreve. Beleza? Não deixe de deixar seu comentário. Não deixe de deixar seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Dá-lhe render!